Amigas mamães, eu aqui de novo para falar sobre a nossa viagem para Europa, a nossa grande aventura com o nosso pitiquinho. Porque viajar para Europa com um menino tão pequenininho, com um bebezinho, realmente é uma aventura. E fomos para um lugar totalmente inesperado para ir com uma criança, né? Amsterdã. Por que inesperado, né? Todo mundo imagina, poxa, Amsterdã. Eu fui, na verdade, para ver uma amiga e não me arrependo. Eu fui pra uma amiga que mora lá e eu falo que eu não me arrependo de ter ido pra Amsterdã porque foi o lugar mais diferente que eu fui em toda a minha vida. E questão das pessoas falam, é muita loucura, não é tão loucura assim. Eu achei interessantíssimo que lá é um país, além de ser totalmente diferente de tudo que eu já vi, é um país muito silencioso, muito silencioso. Então aqui que a gente escuta pessoas falando alto o tempo todo, lá você não escuta muito, no trem, no bonde, as pessoas falam muito baixo ou nem falam. E também na rua a gente não escuta muito barulho, porque lá as pessoas andam muito de bike e os carros são elétricos, né? Não escuta muito barulho de motor, de buzina, então é um país muito silencioso. Então, de primeiro eu tive esse impacto. Também o frio, é bem mais frio que os outros lugares. Então quem vai pra lá vai mais agasalhado. A gente foi na primavera e eu senti um friozão. E assim, é muito gostoso, é muito diferente. Quando as pessoas falam assim, é a questão de lá ser legalizado pra usar as coisas assim, eu achava que teria esse problema, mas não tive. Porque assim, não é que é legalizado pra usar na rua, não é isso. Pode usar, sim, né, legalizado, mas tudo dentro de um estabelecimento. Então, tem estabelecimentos específicos que a pessoa pode usar. Da mesma forma que bebida alcoólica, tá? Como aqui, por exemplo, tem restaurantes que vendem bebida alcoólica, naturalmente, lá tem também, e nesses lugares que vendem bebida alcoólica não pode entrar menor de 18 anos. Então é muito regrado, né? As pessoas têm uma mente. As pessoas, às vezes, quando falam de Amsterdã, a gente já associa em bagunça, até tudo legalizado, e não é bem assim. A gente não vê tanto isso, não é tão nítido, tá? Então, a única coisa que a gente teve uma certa dificuldade, porque a gente tava com um bebezinho, era ir realmente sair pra jantar, né? Que não era todos os lugares que a gente podia ir com o Miguel. E eles falavam isso justamente para preservar o Miguel, tá? Muito legal isso. Eles falavam, olha, aqui como a gente vende bebida alcoólica, a gente não quer expor o seu filho a pessoas alcoolizadas. Poxa, eu achei legal. Aí só teve essa dificuldade mesmo porque a gente não podia ir. Teve restaurante, a gente conseguiu achar uma queijaria maravilhosa, que a gente conseguiu ficar até fora, né, do estabelecimento, mas ok, a gente resserviram a gente muito bem, mas teve muitos lugares que não podia, como tinha lugares que podia, tem muitos lugares que não podia. E de modo geral, pra comer, assim, a gente comia mais em McDonald's, Burger King, esses lugares. Lá também tem uma coisa muito interessante que é o Febo pra comer. Quem vai pra lá precisa comer isso pra ver que é um lugar de lá. Você não vê mais em outro lugar. Que é você compra um sanduíche, ou na verdade tem sanduíche, também tem o croquete, que é muito bom, que é muito válido. O croquete, você tem no meu vídeo, olhe meus vídeos de Amsterdã, porque eu mostro no detalhe. Você coloca uma moedinha e pega o croquete, é muito gostoso e é custo-benefício. Porque Amsterdã, assim como, né, o preço é mais elevado que Portugal, a gente sentiu essa diferença nitidamente. Então, vale a pena vocês, às vezes, para comer, vale a pena ir no Mac, comer só o sanduíche do Mac, ou ir nesse Febo que come muito baratinho e bater perna o dia todo. Questão de passeios. Gente, a gente fez passeios muito legais e muitas coisas de trem. Olha meus vídeos de Amsterdã, da Holanda, que a gente fez muita coisa de trem. Então a gente foi para um Sint-Justins, que é aquela coisa linda, romantizada da Holanda, e eu acho que vale muito a pena conhecer. Que é os moinhos, conhecer a história, e é um lugar muito bonito e nós fomos de trem. Então, muitas vezes, assim, quando a gente vai pesquisar sobre Holanda, pesquisar o que vende pacotes caríssimos para ir até esse lugar e dá para ir tranquilamente de trem, tá? E outro lugar que nós fomos, que valeu também super a pena, foi um castelo que chama Muiderslot.
Ali eu achei fantástico. Eu que gosto dessas coisas de princesa, de castelo, a pessoa romântica. Eu gostei muito. E a dica de ouro: nós fomos até um certo ponto de bonde e depois, para ir até o Miderslots, nós pegamos um Uber. Como a gente tava eu, minha mãe, o Gabriel e o Mi, essa foi a melhor opção. Praticamente a gente pagou a mesma coisa, né? Se a gente tivesse ido de trem por conta da passagem. Então a gente foi de Uber, foi mais confortável e paramos bem mesmo no castelo, sem precisar andar muito, economizamos perna, foi muito bom. Lá também, pô, sei pra um lugar desse, né, pra Holanda e não tomar aquela cerveja, né, lá é, né, o local, né. Então, assim, lá foi onde a gente experimentou cerveja Heineken, lá a gente não teve problema, tipo, tá com bebê, não pode, bebida alcoólica, não. A gente conseguiu tomar aquela cerveja gostosa num lugar à vista de um castelo, foi muito gostoso. Deem uma olhada aí nos vídeos que vale a pena. Se você vai pra Holanda, eu acho que é muito viável, muito legal assistir meus vídeos. Eu falo muito em questão de preço e dos locais que nós fomos e como cortar caminho, tá? Eu fiz a viagem com o bebê e a gente pensou toda numa estrutura mais fácil. Então, às vezes, o vídeo de uma amiga mamãe, mesmo pra vocês que não tem bebê, vale a pena, porque a gente pensou tudo de uma forma para economizar a perna, pra gente não andar muito, até porque a gente tava com uma idosa, e mostrar o que vale a pena ir e o que não vale a pena ir. Então, olhem os vídeos, o Castelo Middelsdorf é muito legal. E eu nunca tinha entrado num castelo, assim, achei muito diferente. Esse Sanzechanze também é muito diferente, é mesmo que, né, aquela coisa, parece aquela coisa de filme. E aí também em Amsterdã, esse que a gente andou por lá e é diferente. É, gente, tem bairros também, né, que é viável andar com criança e tem bairro que não é viável andar com criança. Senti esse ponto, mas isso aqui no Brasil também. Mas tem lugares que não tem que deixar de ir, né, porque lá é um país muito seguro. Então, assim, quando falam Red Light, né, que é o nome da rua, né, que é onde tem mais pontos de estabelecimento que é liberado, né. Bom, nesse local foi muito bom a gente ir, é um local onde tem é um tipo um centro histórico, tiramos várias fotos lindas. Foi ok com criança, não tive assim um problema. Só que eu percebia, às vezes, né? A gente foi tipo, bem cedo. Percebia assim que, por exemplo, como lá dentro desse estabelecimento as pessoas ingerem, né? É onde elas podem, né, ingerir. É mais legalizado dentro de alguns estabelecimentos. Quando as pessoas saíam um pouco desorientadas, tá? E nós presenciamos uma senhora que eu acho que estava tendo alguma síndrome do pânico, alguma crise que foi gerada por alguma coisa que ela ingeriu. E ela chorava, gritava, e isso assusta um pouco. Então, assim, se você vai com uma criança, né, a gente tenta preservar o máximo possível, né? Não tem como deixar de ir, mas explicando, contextualizando como é o que pode ser, né? Mas é muito raro, né? A minha amiga que mora lá, ela falou que ela mesma nunca tinha visto nada. E realmente nós vimos, foi um acaso. E aí a gente, né, se afastou. Vimos que tinha outras pessoas acolhendo, ajudando ela, mas a gente se afastou por conta do Mi, né? E assim, por conta de segurança mesmo, porque ali se a pessoa ingeriu alguma coisa, tá com algum problema psicológico, ela tá ali, tava sendo acolhida, tava acompanhada, a gente viu que ela tá segura, mas a gente também pensou na segurança do nosso filho, porque a gente não sabe se a pessoa fica agressiva, se não fica, a gente pode pensar, tipo, ai Priscila, você é louca, mas a mãe sempre pensa em tudo que pode acontecer. Então ali a gente se afastou um pouco e aí eu comecei a perceber que conforme decorrendo o dia, né, foi passando um dia, as pessoas iam
Saindo dos estabelecimentos um pouco mais orientados, então a gente mudou de bairro, fomos para um parque. Tem parques legais, muito gostoso. Miguel correu, curtiu. Então, assim, é um lugar que é viável, dá pra ir com criança, sim. É um lugar mais diferente que eu já vi em toda a minha vida, porque é muito silencioso. Que é. Tem essa regra, é liberado, mas ao mesmo tempo tem uma regra, tem regras muito fortes, muito explícitas, muito fortes. Então, assim, pode e tem que tomar, pode ingerir em determinados lugares, pontos de estabelecimentos. Tem alguns bairros que são mais concentrados, que tem esses pontos de estabelecimento do que outros. Então é bom pesquisar a questão de bairro, mas eles são bem conhecidos. Pub, assim, barzinhos, não são todos que aceitam criança, né? E também tem alguns que literalmente não é legal levar criança, então tá na cara. Mas coisas que a gente pode, assim, tipo, aqui em São Paulo mesmo, né? A gente vai pra algum barzinho, né? Que você vê familiares, né? É barzinho familiar, tipo, a mãe, não só eu, mas tem outras pessoas que levam o filho, porque é ok, né? Muitas pessoas vão jantar. Não, lá não tem isso, né? São pouquíssimos lugares que tem essa, né, que você pode ir. Mas e jantar no McDonald's, Burger King, ou comer no Febo, ou comer. Não tem problema, porque às vezes você até economiza mais financeiramente numa viagem dessa, vale muito a pena. Porque lá o custo é bem mais alto que em outros lugares. A gente ficou pouco tempo, também foi pra curtir a minha amiga, foi muito bom. E a gente foi muito em supermercado lá, então a gente sempre tinha na mochila comidinha pro Mi, né, salgadinho, tudo dando pra gente, fruta. Então, assim, supermercado também era bem ok, era tranquilo pra ir. E a coisa. Nossa, ia esquecendo de falar pra vocês o que eu achei muito louco. Quando a minha amiga me mandou um roteiro, né? Tipo, deu dicas de como chegar na casa dela. E como colocar no Uber. Eu falei assim, gente, coisa estranha. Por que essa tá dando essa dica? E aí depois ela me explicou direitinho, né? Ela foi me explicando antes, mas só lá eu entendi. Lá os prédios não têm número. Os apartamentos que são os números. Então é como se fossem várias casinhas empilhadas. Então, se colocar só o nome da rua, a rua é enorme. Então tem que colocar o nome da rua e o número do apartamento, não é o número do prédio. Né? Aqui a gente tá acostumado o número do prédio e o número do apartamento. Não, lá é só o nome da rua e o número do apartamento. Diferente, né? E lá eles também têm outra observação muito interessante. Eles são muito patriotas, eles valorizam muito o rei, né? Então é o rei Horus, então muita coisa lá é laranja, é assim, é muito diferente. É um lugar que eu falo assim, gente, tem que ir pra conhecer, porque é outra realidade do que a gente tá acostumado. É muito legal. E assim, avaliem sempre Uber versus o preço do que seria pagar de bonde e de trem. E assim, pela nossa experiência, às vezes não compensa, pra gente não compensou em nenhum momento fechar pacotes de turismo. Pra gente compensou muito por ser um lugar seguro, anoitece super tarde, né? A gente foi na primavera, tipo, anoitecia tipo, quase 10 horas da noite, então isso parece dar uma tranquilidade maior. Então, eu acho que é um lugar que não dá pra aventurar mais, né? Não é uma coisa que você vai chegar tarde, vai estar escuro. Não, lá a gente se sentiu muito bem, bem seguro e assim, às vezes até isso de anoitecer tarde, até a gente estranhava, porque de repente era, caramba, já são 11 horas, ou já vai dar meia-noite. Então, assim, a única coisa que a gente tinha que ficar sempre atenta era a questão do horário do trem mesmo, do bonde. Mas assim, vale a pena, é legal. Também a única coisa de turismo que a gente fez, que foi aquele barquinho, sabe? Que o passeio, né, pra passar ali no Rio, eu acho que é válido fazer. A gente não tinha fechado antes pelo Brasil, porque não tinham certeza que criança podia ir, e pode sim, e tranquilo também fechar na hora. Porque falam, precisa de fila. Meu, tem várias opções, pra gente foi tranquilo. E é isso que a gente fez na primavera. A única coisa que a gente não conseguiu conhecer foram aquelas flores, porque tem um período da primavera que tá aberto. A gente foi já no final, né? Tem um período da primavera pra poder ir ver aquelas flores lindas que todo mundo mostra. A gente não conseguiu ver, porque
Infelizmente, a gente foi no período errado da primavera. Bom, eu acho que é isso. Se vocês têm alguma pergunta, se tiverem algum comentário que vocês queiram falar, ai, Pri, como é que você fez pra ir pra tal lugar? Ou como é que é esse febo? O que que eu puder responder e ajudar, me mandem aí nos comentários ou me chamem no Instagram, no Amiga Underline Mamãe. Bom, por enquanto é isso. Até a próxima quarta-feira eu vou falar um pouco mais sobre a nossa viagem pela Europa.